Gente, Deus te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus, aonde você estiver, ao alcance da minha voz, que você seja alcançado pelo amor de Deus, pela presença de Deus, pela resposta de Deus, que você tenha para cada oração a resposta segundo a vontade de Deus para a sua vida e por tudo que você tem colocado diante do Senhor, porque o nosso Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos guarda, é aquele que nos abençoa. E nós vamos agora compartilhar uma palavra que está em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, que fala assim para nós: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Então esse texto está falando de sermos alimentados por circunstâncias. Aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. E decidir a nossa vida a partir dessa visão natural. Quando a palavra de Deus fala para você, fala comigo, fala para nós, que o meu justo ele viverá pela fé. Então nós não podemos viver pelo que os olhos naturais estão contemplando e nem viver por aquilo que nós estamos sentindo e achando e o que as pessoas também estão achando da nossa vida, das decisões que precisamos tomar. E à medida que eu vou guiando a minha vida pelos olhos naturais, as coisas começam a ir parando, a ir ficando paralisado, prostrado. Por quê? Porque as condições não são favoráveis, então eu não tomo nenhuma atitude, eu não resolvo nada, eu não semeio. Se eu não semeio, eu não vou colher e vai tudo se acabando. E é isso que o inimigo quer. Mas a palavra de Deus diz: o meu justo, ele viverá pela fé. E se a sua alma recuar, eu não terei prazer nele. Então, em nome de Jesus Cristo, é tempo de nós olharmos para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. É tempo de nós meditarmos na palavra de Deus e crermos na palavra de Deus. E qualquer situação, decisão, atitude que precisamos ter na vida, nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus. E o Espírito Santo ele vai te dar uma direção daquilo que você deve fazer. Não um vento, não uma nuvem, não um olhar natural para as circunstâncias, mas olhando para Jesus, autor e consumador da fé, vivendo a partir de uma palavra e não olhando para trás, nós vamos ter resposta de Deus para tomarmos as decisões certas e fazermos as escolhas certas. Não que isso vai trazer imunidade e isenção de guerras e lutas na nossa vida. Mas nós, quando estamos no plano de Deus e na vontade de Deus, nós vencemos as guerras. A própria obediência te capacita a vencer o mal. A própria obediência te dá uma certeza que você vai conseguir, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo e você está seguindo um caminho que Deus quer que você siga. Então isso aí já é uma grande certeza, já é uma grande firmeza, já é um grande suporte para nós caminharmos até o final. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar olhando para Jesus, confiando na sua palavra, crendo na sua palavra e não olhando para as condições. Nós vemos naturais. Nós vemos na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a situação que os discípulos passaram naquele barco
que Jesus mandou que eles entrassem no barco e ele ia para o monte orar. E lá do monte Jesus estava vendo a situação difícil que eles estavam passando. Tempestade muito forte, a água entrando no barco, e eles estavam numa direção de Deus. E quando nós estamos numa direção de Deus e as coisas começam a serem atacadas de alguma forma, nós podemos confiar no Senhor que Ele vai te suprir, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar vitória, porque você está numa direção que Ele mesmo mandou você seguir. Ele não vai deixar você na pista. Então essa história, isso está dando errado, porque isso não é de Deus. Então, essa fala não está certa. Porque eles foram numa direção de Deus, que Jesus deu para eles, e eles pegaram uma grande tempestade no caminho. Quando chegaram na metade do mar, a tempestade veio. Então, a tempestade realmente vem, mas Jesus também vem junto com a tempestade. A palavra de Deus diz que ele tem um caminho na tormenta. Então, a tempestade, quando vem, você não vai ficar sozinho nela. Jesus também vem. Quando a tempestade veio para eles, Jesus também veio. Jesus veio andando por cima das águas. Só que o medo, o pavor, o pânico, se relacionar com a tempestade, com as circunstâncias, fazia com que eles não enxergassem Jesus e fazia com que eles enxergassem um fantasma. Então, muitas vezes, o medo, o pavor, o pânico de olhar para a circunstância faz com que nós tenhamos visões de fantasmas. Ao invés de ver Jesus vindo na nossa direção, nós começamos a ver fantasma. Começamos a ver o que não existe, a ouvir o que não existe. Graças a Deus que o caminho pela fé é um caminho sem fantasma, para a glória de Deus. Porque é um caminho de certeza, é um caminho de segurança, é um caminho de firmeza. A palavra de Deus diz que tu deixará em perfeita paz, conservará em perfeita paz aquela mente que confia em ti. Então, o pensamento vai ficar firme. E fica firme quando nós confiamos no Senhor. Os fantasmas somem. O que aparece é a vitória. É o milagre. E Jesus começou a caminhar por cima das águas. E Pedro, eles começaram a se relacionar com aquela visão, achando que era um fantasma. E Jesus falou: não temais, sou eu. Aí Pedro falou: mas se é o Senhor, só manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus mandou ele ir, e ele foi. Ele saiu do barco, meteu o pé na água e começou a caminhar por cima da água. Ele foi ousado, ele creu, ele teve uma fé. E todo mundo pode ter essa fé no começo. Ela vem com tudo. Mas o vento continuou. O fato dele ter tido uma atitude de fé não acalmou o mar, nem acalmou o vento. Isso pode acontecer comigo ou com você. Porque a fé, ela não demanda só um começo, uma atitude inicial. A fé demanda uma perseverança. A fé demanda você continuar confiando, continuar crendo. E o que aconteceu? O pior que pode acontecer é eu me relacionar com a nuvem que eu estou vendo, com o vento que eu estou sentindo batendo muito forte na minha vida. E Pedro começou a ver que o vento continuou, apesar dele ter saído do barco e ter confiado em Jesus.
E ele começou a olhar para o vento forte e sentir o vento forte. A fé foi embora. Ele afundou. Ele afundou naquela água. Mesmo que você afunde, porque você está duvidando, Jesus não vai deixar você afundar. Não vai deixar. E foi isso que Jesus fez. Jesus primeiro levantou Pedro. Tirou Pedro daquela água. Aí depois ele falou com Pedro sobre aquela fé que ele duvidou. E ele conversou com Pedro. E eles entraram no barco. E o vento acalmou. Então, isso pode acontecer comigo e com você. O fato de Jesus ter chamado você, sou eu, não tem mais, vem, e você começar a ir, não significa que a luta vai passar instantaneamente, o vento vai parar instantaneamente, a tempestade vai parar, o mar vai se acalmar instantaneamente. Se a tempestade continuar, eu tenho que continuar crendo. Se o vento continuar, eu tenho que continuar crendo. Se a água está subindo, a maré está aumentando, eu tenho que continuar crendo. Porque nós somos chamados para vivermos por fé e não por vista. Em nome de Jesus, essa visão humana, essa visão natural, não pode governar a nossa vida. Nós não podemos continuar de forma alguma olhando para o vento e olhando para a nuvem, esperando que o vento mude, que o tempo fique bom. Não. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a olhar para a Tua palavra, viver por fé e não por vista. Que o Senhor ajude cada um que começou na fé e depois afundou e não quer voltar para esse caminho de fé. Levanta esse homem e essa mulher para que eles retornem para a sua fé, retornem para o caminho da vitória, porque fé é um caminho de vitória, é um caminho de milagre, é um caminho de certeza, de firmeza, de posicionamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe muitíssimo.